Entre o nascimento de Jesus e Papai Noel, o que está prevalecendo para a vida de nós que somos seguidores de Jesus Cristo? Não importa qual a religião, qual a igreja que nós estamos congregando, não importa a igreja que nós servimos ao Senhor. Vamos diretamente para os pontos que está nas Escrituras, entre verdade e mentira. O que nós estamos escolhendo? O que nós estamos transmitindo para nossas crianças? A verdade do nascimento de Jesus ou a mentira que há um Papai Noel, que se a criança for bonzinha ele vai ter presente, se ele for mau ele não vai ter presente? O que nós estamos ensinando para nossas crianças? O que nós estamos transmitindo para nossas crianças? A confiança em Deus com a verdade? Ou estamos nos deixando nos elevar pelas tradições desse mundo com mentiras para as nossas crianças? São momentos muito difíceis que nós estamos vivendo ultimamente. Os últimos 2 anos, quantas e quantas percas houve, milhares e milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro com mais essa doença que apareceu, apesar de todas as outras que já existem. E nós, muitas das vezes, estamos dispersos e não estamos levando a sério a palavra do Senhor. Estamos deixando ser elevado por indústria que cada vez mais estão querendo vender, encher os seus bolsos de dinheiro, e nós acabamos nos sujeitando a essas mentiras e levando também os nossos filhos ao pecado, porque nós sabemos que está escrito que o pai da mentira é Satanás, e Jesus, ele é o pai da eternidade. Então, para onde nós estamos levando nossas crianças? Nós estamos levando as nossas crianças para uma mentira de um consumismo desgovernado que há no mundo, ou para Jesus que nos dá vida eterna? Aqui em Provérbios, capítulo 6, do verso 16 a 19, diz assim: entre outras fala da língua mentirosa. Provérbios 12, 22 diz: lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu deleito. Então aqui nós vemos que o Senhor condena aqueles que falam mentira, mas os lábios daquele que são verdadeiros é deleito para o Senhor. Então aqui nós estamos servindo ao pai da mentira, Satanás, ou a Jesus, o pai da eternidade. Em Salmo 119, 163, diz assim: abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Aqui o salmista está esclarecendo que Jesus, ele abomina e aborrece a falsidade. Então, todas as vezes que nós levamos os nossos filhos ao consumismo e dando ênfase a essas mentiras, com essas atitudes, nós estamos nos tornando abominável ao Senhor e aborrecendo assim a sua lei, pois ele só tem amor na lei que nós praticamos, na nossa obediência para com a sua palavra. Aqui em Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: o justo aborrece a palavra de mentiras, mas o ímpio é abominável, se confunde. Então aqui nós vemos que o escritor dos provérbios, ele está nos levando novamente a pensar nessas palavras.
que nós estamos sendo? Nós somos justos ou nós somos ímpios? Pois o ímpio, ele aborrece a palavra de mentira. E o ímpio é que é abominável e pratica a mentira, pois o pai dele é Satanás. Pois Deus abomina a mentira. Então nós, como cristãos, devemos estar sempre procurando dizer a verdade para nossos filhos. Mesmo que lá fora eles ouvem falar que determinada coisa é verdade, como nós estamos vivendo nesse tempo agora, que tem pessoas que acreditam veemente, tem crianças que acreditam veemente que o Papai Noel existe, mas nós, como cristãos, nós devemos mostrar para os nossos filhos a verdade, que isso não existe, que Jesus é o único suficiente Salvador, é em Jesus que nós devemos esperar e ter confiança com os nossos projetos. Em Provérbios 17:7 diz: não convém ao tolo a falar excelentes palavras, quanto menos ao ímpio o lábio mentiroso. Então aqui nós vemos que ao tolo não há palavras excelentes. Para os tolos, para os pecadores, não há palavra excelente. Mas quanto ao príncipe, quanto à princesa do Senhor, a este não convém o lábio mentiroso. Então nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós buscamos e com o que nós transmitimos para nossas crianças sobre o que é realmente verdade e o que é mentira. Aqui em Sofonias 3,13 disse: o remanescente não cometerá iniquidade, nem proferirá mentiras, na sua boca não achará língua enganosa, será apacentados, deitar-se-ão e não nada lhes espantará. Porque Deus está cuidando, todo aquele que tem palavra de verdade, de vida em suas bocas, ele é apacentado pelo Senhor. Ele deita, ele tem uma boa noite de sono, ele dorme tranquilo, porque ele sabe que o inimigo não tem poder sobre a sua vida e que nada virá despertar a sua vida. Aqui em Atos 5:3 disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Aqui todos conhecem essa passagem de Ananias e Safiras. E eles venderam aquela propriedade para dar o dinheiro aos discípulos para ser distribuído em igual parte com os necessitados, mas aqui nós vemos que eles estavam fazendo aquilo simplesmente porque achava bonito o que as pessoas estavam fazendo e eles também atentaram a fazer, mas quando eles foram vender aquela propriedade, eles viram que renderiam um bom dinheiro e propuseram em seus corações de reter parte do valor. Não que eles não pudessem, mas era deles a propriedade, não tinha necessidade. Eles poderiam muito bem chegar aos pés dos apóstolos, chegar até Pedro e dizer: olha, vendemos a nossa herdade por tal valor e aqui está tal valor para que vocês possam doar aos pobres, porque eram deles aquela herdade, era deles a propriedade. Mas não, eles atentaram a mentir, dizendo que ali estava todo o dinheiro da venda. E Deus abomina a tal ponto que Ananias, naquele momento, caiu por terra morto e foi levado à sepultura. Quando aqueles que o levaram à sepultura retornaram,
Ali também chegou a sua esposa, Safira. E eles perguntaram: foi portanto que vendeste a sua herdade? E ela também mentiu e disse: sim, foi portanto. E ali naquele mesmo momento, Pedro, a porta está aos pés daqueles que sepultaram seu marido. E levarão também a ti à sepultura. E naquele momento ela caiu por terra. E ali ela também foi sepultada. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos falando para os nossos filhos, porque nós sabemos que a mentira não vai nos matar. E se nós estamos em pecado, o Senhor não vai nos perdoar enquanto não houver arrependimento. Em Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus deleitos. Então nós já fomos despidos do velho homem, nós já aceitamos Jesus, nós já nos colocamos diante dos seus pés e nós já estamos livre do pecado. Então nós não mais devemos cometer estes tipos de pecado, nem mesmo estar mentindo para os nossos filhos, levando eles ao consumismo e alimentando falsas expectativas na vida deles com mentiras. Mas nós devemos ensinar sempre a verdade, estar sempre propício a receber de Deus o melhor no tempo do Senhor, pois Ele sabe todas as coisas e conhece as nossas necessidades. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no arder, no Ade, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós vemos que aqui em Apocalipse o Senhor está novamente nos advertindo. Não é para cometer nenhum tipo de pecado, pois a sentença é o arder no fogo de enxofre, é o arder no fogo eterno. Então nós devemos nos cuidar para que nós não venhamos a sofrer a segunda morte na eternidade. Aqui em Apocalipse 22:15 disse: ficará de fora os cães e os feiticeiros e os prostitutos e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e cometa a mentira. Então nós devemos sempre buscar a verdade no Senhor. Não importa qual a dor, qual o tempo que vai ser passado para essa cura, mas nós devemos estar nos admoestando sempre em Deus, sempre nos pés do Senhor, pois Ele nos liberta, Ele nos libertará. E com Ele nós viveremos a eternidade. Aqui em João 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui nós vemos que todo aquele que vive em mentiras, então ele é filho de Satanás, pois Satanás é homicida desde o princípio e pai da mentira. E nele não há verdade. Ele
é está sempre propício a mentir e muitas outras coisas, pois Deus não ouve a oração daquele que está mentindo, e assim ele também se torna uma pessoa afastada dos planos e dos projetos do Senhor. Por isso nós devemos sempre estar dispostos a servir a Deus e estar disposto a viver cada vez mais para o amor do Senhor. E no Senhor nós estarmos sempre vivendo em verdade, pois a verdade é que liberta, a verdade é que nos traz paz